Há menos de um ano, o primeiro brasileiro, ou melhor, brasileira, recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Está vacinada, portanto, a primeira brasileira contra a Covid-19. Acaba de receber a primeira dose da Coronavac. A enfermeira Mônica Calazans, de 54 anos. E hoje são mais de 60 milhões de pessoas totalmente imunizadas no país e quase 2 milhões de doses aplicadas diariamente. Mas ao mesmo tempo em que o Brasil começa a acelerar o seu ritmo de vacinação, o mundo discute a necessidade de um reforço na imunização para quem já completou o seu esquema vacinal contra a Covid. Aqui no Brasil, por exemplo, o Ministério da Saúde informou que uma terceira dose da vacina contra o novo coronavírus começa a ser distribuída a partir de 15 de setembro e deve ser destinada a idosos com mais de 70 anos e pessoas com baixa imunidade. Ou seja, tudo caminha para que logo a terceira dose comece a ser aplicada. Mas por que a necessidade de uma terceira dose? A tendência é que toda a população receba essa dose? E quais os desafios que o Brasil pode acabar encontrando nesse processo, nessa logística? Eu sou Ariana Pacheco e quem responde a essas e outras perguntas no Conexão UFPE de hoje é Tereza Lira, pesquisadora da Fiocruz Pernambuco, e Lula Reis, infectologista, pesquisador do Laboratório de Imunopatologia Keizo Asami da Universidade e membro do Comitê Científico do Consórcio Nordeste. Lula, apesar do nosso assunto aqui ser a terceira dose da vacina, eu queria começar perguntando sobre os resultados que se tem com as atuais 2 doses. O que é que se sabe sobre a resposta imune com o calendário que a gente tem hoje? A vacinação, como todos nós sabemos, é a grande arma contra a pandemia, né? Então, todo mundo viu o que ocorreu quando começou a vacinação, os casos, estou falando da vacinação completa, né? Com as 2 doses, ou no caso da Janssen, com a dose só, teve um impacto tremendo na queda de casos novos, de internamentos, de mortes e assim por diante. E nem todo mundo responde da mesma maneira às vacinações. Então, como ocorre com outras vacinas, os mais idosos ou pessoas com imunodeficiências, eles, num esquema vacinal convencional de 1 ou 2 doses, dependendo da doença, eles não produzem a quantidade de anticorpos igual a uma pessoa jovem, sobretudo a população acima de 80 anos. Mas mesmo assim, a gente não pode esquecer que as 2 doses, além de trazer uma proteção, às vezes um pouco menor, às vezes de maneira mais completa, elas produzem a memória imunológica. Que é o seguinte, quando a pessoa não é vacinada e entra em contato com vírus, vamos dizer, o maquinário imunológico entra em ação lentamente. Demora alguns dias, mais de uma semana. E em uma semana é tempo suficiente do vírus, no caso do coronavírus, ele dá tempo de fazer ele próprio e os efeitos que ele causa, os efeitos inflamatórios, os distúrbios de coagulação, enfim, uma reação imunológica anárquica e sem efetividade. A tempestade de citocinas é um termo que foi usado muito na imprensa leiga. E isso causa muito dano, é o que causa problemas pulmonares, sobretudo. E outros, né? E a doença é uma doença geral, atinge o sistema nervoso, atinge rim, atinge o coração, enfim. E quando tem a memória imunológica, que acontece mesmo com a queda da resposta, o contato com o vírus, o sistema imunológico responde prontamente. E isso causa uma proteção. Não estou aqui advogando que não deva se dar a terceira dose. Estou dizendo que existe uma proteção relativa, razoável, nas pessoas vacinadas. Por isso, em qualquer hipótese, a vacinação é algo muito protetor. E se a gente pensar no que a gente está vivendo agora e no ano passado, o ano passado era uma situação
muito inquietante. Lógico que no Brasil vivemos, no início do ano, uma situação muito preocupante, mas isso foi muito mais por conta do desastre das políticas, da resposta do poder federal, do governo federal, à pandemia, né? Atrasou vacinação, recusou dose, enfim, tudo isso que a gente sabe. Então, só começamos em março, de fato, a vacinar. Tereza, e em que contexto começa a surgir a discussão sobre a aplicação de uma terceira dose para a imunização contra a Covid-19? Eu vou falar mais com o olhar da saúde pública, não é? Lula é um infectologista com uma bagagem imensa, então esse diálogo é bem interessante. Veja, eu queria começar colocando algumas questões, né? Eu acho que, primeiro, a gente devia tratar como uma dose de reforço e não terceira dose. Né? Eu prefiro o nome de reforço porque é para reforçar essa questão que Lula bem colocou, reavivar, digamos assim, mais uma vez, o sistema imunológico. Eu acho que essa discussão surgiu por causa da variante Delta. E é o que cria, de certa forma, um paradoxo que faz com que a OMS questione a utilização dessa dose de reforço no momento atual. Enquanto algumas nações comemoram a imunização de quase 80% de sua população, outras, especialmente na Ásia e África, têm uma taxa de vacinação abaixo de 5%. 75% das vacinas produzidas no mundo são consumidas por apenas 10 países. Diante dessa desigualdade, a OMS classificou a distribuição da dose de reforço como um erro técnico e moral. Então, o que é que aconteceu quando o mundo começou a vacinar? O mundo rico, o mundo desenvolvido. A gente assistiu a uma queda importantíssima dos casos e nos países que conseguiram uma boa cobertura. O Brasil já tem mais de 70%, cerca de 76% da sua população com a primeira dose, mas a gente só tem 34% com o esquema completo. Então, esse é um nó crítico. Então, a meu ver, a questão da dose de reforço, ela vai ser utilizada, ela provavelmente não será a única, tá certo? A gente vai ter que, provavelmente, fazer reforços periódicos, como a gente faz, por exemplo, na vacina para a gripe, mas no momento atual é crucial que o poder público faça busca ativa dos faltosos, que tenha uma campanha intensiva de capturar as pessoas que não compareceram para tomar a segunda dose, porque onde a variante Delta está circulando com mais intensidade, tem se mostrado que as principais pessoas que são acometidas são as não vacinadas e aquelas com apenas uma dose, certo? Então, essa é uma questão muito importante. Por que se começou a falar numa dose de reforço neste momento? Porque voltou a haver crescimento de óbitos na faixa etária mais idosa. E aí, talvez Lula possa depois falar um pouco mais sobre a imunossenescência. A pessoa, na hora que fica mais velha, a imunidade também tem uma capacidade menos eficiente de dar resposta. Né? Então, por isso que essa população provavelmente é o grupo-alvo. O que é que tem se discutido muito em relação à questão da terceira dose? Veja, a pandemia ela está circulando no mundo não tem sequer 2 anos. E os avanços científicos nesse período tão curto são imensos. Eu acho que, em um momento histórico, a ciência caminhou com uma rapidez que, neste momento, ela caminhou. Mesmo o Brasil, com todo o ataque que nós vemos sofrendo, né, toda a ciência completamente desfinanciada, os funcionários públicos desvalorizados, mesmo aqui, houve avanços significativos. Agora, tem muitas perguntas ainda sem respostas, certo? Então, qual é o período adequado para esse reforço? A gente não sabe. A gente está trabalhando, nesse momento, com a plausibilidade do que é plausível. Mas a gente não tem estudos de fase 3, que me digam, olha, o intervalo para essa dose de reforço deve ser 6 meses depois, 8 meses depois, 1 ano depois. E para que vacinas? Como é que se comporta? Qual vai ser a vacina de escolha para reforço? A partir da segunda quinzena do mês que vem, segunda quinzena de setembro, o Ministério da Saúde disse que vai começar a distribuir vacinas para doses de reforço. A imunização deverá ser feita preferencialmente, o reforço, não é? Com uma dose da Pfizer ou de maneira alternativa com as da Janssen ou da AstraZeneca. O Brasil está adotando a Pfizer, provavelmente porque nós passamos a ter uma quantidade importante de Pfizer,
por ela ser uma vacina com a excelente capacidade de desenvolver imunidade, então é a que vai ser de escolha, mas também a AstraZeneca ou a Janssen podem ser utilizadas. Então, é isso. Não existe um estudo ainda de fase 3, como existiu de fase 3 para as vacinas, para me dizer o período de intervalo das doses. Então, a gente está trabalhando com o que é plausível, em função do conhecimento anterior com outras vacinas e da dinâmica do próprio vírus. Então, eu acho que tudo modificou a partir do momento em que surgiu a variante Delta. Eu acho que Tereza disse muito certo, e eu acho que o termo correto realmente é dose de reforço. Como eu falei, os idosos que foram os primeiros vacinados, eles já produzem menos anticorpos na vacinação convencional, porque o sistema imunológico, ele envelhece também, com a idade ele envelhece. Isso é medido pela contagem de subpopulações de linfócitos, enfim, todo o arsenal imunológico é bem inferior à população de 30 anos. E verificou-se que todas as vacinas, elas com o tempo, e isso, Tereza tocou num ponto muito certo, é porque as coisas estão andando em paralelo ao problema da pandemia. Então, a gente está com um tempo de observação de 8 meses. Agora, sabe-se que com 8 meses apenas, a imunidade já está mais baixa do que estava em 15 dias depois da segunda dose, seja qual for a vacina. E é por isso da importância da terceira dose para determinadas populações, sobretudo da população idosa. Eu compreendo, eu acho que essa pandemia ela escancarou a desigualdade no mundo. Se alguém inadvertido e desinformado não sabia que o Brasil é desigual e que o mundo é desigual, ficou sabendo agora. Tá, os países com 80% de segunda dose e a África com 2%. A OMS, como um braço da saúde da ONU, ela tem o papel de combater as desigualdades, e onde todos os programas visam tirar mais dinheiro dos países ricos para uma transferência para os países pobres. Isso não ocorre na prática. Os Estados Unidos, por exemplo, devem trilhões de dólares, não são nem bilhões de dólares, a toda a organização ONU, com todos os seus braços de saúde, de infância, como o Unicef, como outros braços. Enfim, então eu entendo assim, a OMS tem a necessidade de ter esse discurso ético. Agora, na prática, nós temos que cuidar do que está vindo por aí. Temos que reforçar, como Tereza disse, a segunda dose, porque essa população vacinada parcialmente, ela é passível de adoecer. As não vacinadas nem se fala, né? São as mais frágeis e precisam ser vacinadas. Mas, assim, a segunda dose precisa dar uma corrida. Isso causa um cinturão imunológico. A Delta infecta, mas ela não causa doença mais grave nas pessoas vacinadas. Ela causa, saiu um estudo a semana passada, ela é realmente, além da contagiosidade, que é o grande perigo dela, é o grande fator de preocupação, muito maior do que as outras variantes, ela causa mais internamento, que é um marcador de gravidade, em pessoas não vacinadas ou parcialmente vacinadas. Esse estudo não mostrou impacto na mortalidade ainda. Então, eu acho que duas populações devem ser observadas, as populações parcialmente vacinadas, e aí tem pessoas idosas, tem pessoas porque os intervalos são longos, enfim. Em julho, há 2 meses atrás, estavam se vacinando a faixa etária de 50. Então, tem gente que está tomando a segunda dose com 50 e tantos anos, perto de 60 agora. Então, está parcialmente vacinado. E vacinar de maneira imediata ou próxima a população acima de 80, depois escalonar isso para 70 e 60 e ir observando. Porque o trem está andando, a gente está mudando o pneu com o carro andando. Lula, como Tereza chegou a mencionar, existe uma orientação do Ministério da Saúde para que nessa dose de reforço seja aplicada a vacina da Pfizer ou até mesmo a da AstraZeneca e da Janssen. Então, eu fiquei com a dúvida sobre a ausência da Coronavac nessa relação. Por que ela não está nesse rol de reforço? Existem estudos que mostram que a vacinação heteróloga, quer dizer, misturando doses, estou falando da dose de reforço, ela produz mais anticorpos do que se for repetido o mesmo esquema vacinal. E isso não é só com a Coronavac. Então, quem fez Coronavac vai tomar Pfizer ou AstraZeneca, e são estudos
que foram feitos apressadamente, mas já mostram resultados. Então, essa mistura de estratégia imunológica, que cada vacina tem uma estratégia. A Coronavac é vírus atenuado. A Pfizer é por RNA. A AstraZeneca é por um vetor viral que transporta o material genético para a célula humana e daí produz anticorpos. Cada um tem sua estratégia. E mostrou-se que a mistura do esquema vacinal, depois das 2 doses com a mesma vacina e a terceira sendo diferente, mostrou um resultado melhor do que se fosse repetida a mesma vacina. O Brasil iniciou a vacina com a Coronavac, né? Foi a primeira vacina que foi disponível. Então, essa população, sobretudo a população idosa, que naquele momento tomou a Coronavac, é a elegível para tomar, e como ele colocou, a utilização de uma outra vacina com outra tecnologia, os estudos já têm mostrado que aumentam a capacidade de produção de anticorpos e da imunidade celular também, né? Mas, por exemplo, eu tenho uma familiar idosa que ela foi imunizada com as 2 doses da AstraZeneca. Nesse caso, ela poderia tomar a Coronavac como dose de reforço? Veja, ela poderia, né? Eu acho que ela não teria problema. Eu acho que, como política pública, inclusive da questão logística e distribuição, eu acredito que o Brasil vai investir na utilização da Coronavac como primeira e segunda dose da população que ainda tem que se vacinar e já mostrou, o Ministério da Saúde já apontou nesse sentido, que para a dose de reforço, neste momento, a vacina elegível vai ser a Pfizer, ou a AstraZeneca, ou a Janssen, né? A gente tem bem menos Janssen. A AstraZeneca é produzida em território brasileiro, e a Pfizer, enfim, né, o Ministério da Saúde adquiriu num quantitativo importante. Então, eu acho que a estratégia segue essa orientação. Eu queria só fazer um comentário. A gente tem poucas vacinas no mundo, né? No Brasil são 4. É a Coronavac, a Pfizer, a AstraZeneca e um pouco, não veio muito, Janssen. Mas a partir do próximo ano, grandes farmacêuticas não fizeram vacina e estão acabando fase 3 agora. Estima-se que mais 10 vacinas vão estar disponíveis. E isso que Teresa falou, assim, me lembrou uma coisa, assim, a gente já produz 2 vacinas em território nacional, graças a uma estrutura pública séria e de investimento público, que é o Instituto Butantan e a Fiocruz, o Biomanguinhos, que é quem trata dos imunobiológicos. Mas a Pfizer está em estudos muito avançados de fazer uma fábrica no Brasil, para vocês verem que essa história talvez esteja bem longe de acabar. É isso que eu queria comentar. Nesse caminho que Lula colocou, né, eu acho que é importantíssimo ressaltar o papel dessas 2 instituições. É impossível você falar de qualquer questão relacionada à Covid sem falar do desastre que foi a coordenação do enfrentamento dessa pandemia no Brasil. Eu acho que a CPI tem mostrado uma intencionalidade no desastre, né? Então, o que a gente tem assistido em relação não só a omissão da compra da vacina, mas a propaganda para que não se use máscaras, contra o distanciamento social, que já está amplamente comprovado que são cruciais. A vacina é a grande arma, mas ela sozinha, ela não vai resolver. Então, ela tem que vir concomitante com outras ações de políticas públicas. O uso de máscara é fundamental. E a gente ainda vai ter que conviver com a máscara durante um tempo. E eu acredito que talvez, enfim, a gente adquira a prática que os orientais já têm há séculos, que é, diante de uma infecção respiratória, utilizar a máscara. Eu espero que isso fique como herança da pandemia e que, para sempre, quando a gente tiver um quadro gripal, a gente se proteja e proteja ao próximo utilizando a máscara. Então, a primeira coisa que tem que se colocar é que dificilmente o mundo vai erradicar a Covid-19. O que nós temos que investir é no controle dessa doença. A erradicação significaria como a varíola. Não existe mais casos de varíola no mundo há várias décadas. Foi erradicado. Esse vírus selvagem não circula mais no mundo. Ele só existe em laboratórios muito específicos de altíssima segurança. Então, a gente não vai assistir isso em relação à Covid-19. Primeiro, porque ela é uma doença extremamente infectiva. Segundo, pela questão que Lula colocou, da desigualdade no mundo e no Brasil. Então, se a gente pegar o exemplo das grandes variantes que preocuparam o mundo, elas surgiram nos países onde o enfrentamento da pandemia foi desastroso, que é o caso do Brasil e da Índia, por exemplo, desastroso, e que faz com que o vírus
se replicando intensamente, ele termine mutando. Todo vírus sofre mutação. Então, Lula, que é um infectologista, ele pode depois aprofundar muito essa questão. Mas, por exemplo, por que todo ano a gente toma uma dose de reforço da vacina da gripe? Porque ela se adapta às mutações do vírus e que são permanentemente monitoradas. Então, eu acredito, é plausível que isso aconteça também com o coronavírus, que as próximas doses de reforço já tenham tido capacidade de se adaptar às mutações circulantes. No momento atual, isso é impossível. A gente está lidando com uma emergência sanitária nunca vista antes, num mundo de bilhões de habitantes, né? E numa desigualdade social imensa. No começo da pandemia, as pessoas diziam: a humanidade vai sair melhor da pandemia. Não parece ser isso que a gente está vivendo. O exemplo é o empobrecimento do Brasil nesse período, a alta taxa de desemprego, de exclusão social, a fome, o Brasil voltando ao mapa da fome. Ou seja, salvar a vida e cuidar das pessoas não foi a prioridade. Agora, eu acho que uma questão muito importante da gente ressaltar é que, por exemplo, quando o Lula colocou que a Pfizer vai investir numa fábrica aqui, primeiro que o Brasil ainda é um país extremamente importante do ponto de vista da sua dimensão, da sua capacidade de dar resposta, e aí depois a gente podia conversar um pouquinho sobre o Sistema Único de Saúde e o papel crucial que esse Sistema Único de Saúde teve e está tendo na pandemia, mas o Brasil tem uma cultura de vacinação que é exemplar. O Programa Nacional de Imunização do Brasil era um programa modelo para o mundo. Por que a Pfizer mandou 11, sei lá quantos e-mails para o presidente da República e seus assessores? Porque ele sabia que o Brasil tem capacidade de vacinar rápido um imenso contingente populacional. Porque o PNI ele está em todo lugar. A gente vê imagens de pessoas de barco na região amazônica vacinando a população ribeirinha. Isso não se constrói da noite para o dia. Isso foi uma construção de longo prazo. Foi a incorporação de uma cultura de vacinação. Essa história de negacionista de vacina, isso é uma coisa muito recente no Brasil. Mas a história do Brasil é uma população que tem uma imensa adesão à vacina. Então, por que é que as indústrias de vacina tiveram um olhar privilegiado para o Brasil? Porque sabia que a gente poderia ter sido um modelo de vacinação rápida, de redução rápida do número de casos em função da vacinação. Agora, mesmo com todo o desastre, a partir do momento que se adquiriu vacina, veja que a gente já alcançou 76% da população com a primeira dose e 34% com a dose completa. E estamos vacinando já os nossos jovens e adolescentes. Isso mostra que, mesmo com todo o desastre, ainda existe uma história do PNI que persiste e que está sendo estratégica e importante nesse momento. Pegando o gancho sobre o que você falou, Tereza, sobre o vírus da gripe, que existe, né, um monitoramento das mutações e todo ano a gente tem a campanha de vacinação para aplicação dessa dose de reforço. E a tendência é que isso ocorra também no caso da Covid-19. Mas a gente tem uma séria dificuldade, Lula, com a questão do sequenciamento genético do coronavírus aqui no Brasil. A gente sequencia muito menos do que qualquer outro país desenvolvido do mundo. Então, como é que a gente pode pensar, de fato, nesse monitoramento, no caso da Covid-19, para a aplicação de um calendário, por exemplo, anual de reforço, se a gente não consegue sequenciar e identificar de forma suficiente as mutações, as variantes que circulam aqui no país? Você começou falando da gripe, né? Então, o que é que se faz com a gripe? Eu vou começar com a notícia boa. O Brasil é um grande produtor de vacina contra a gripe. Ele exporta, inclusive, vacina contra a gripe. E agora vai entrar no SUS, produzido pelo Butantan. É essas coisas que a gente tem que aplaudir. O PNI é um milagre, é uma coisa sensacional. O Brasil é o único país, talvez, no mundo onde se faz fila para se vacinar. A França não consegue vacinar 30% da população restante, nem com a primeira dose. Os Estados Unidos, 50%. Então, o que é que se faz com a gripe? Todo ano, agora vão ser 4 vírus principais circulantes, se sequencia e se identifica os 4 vírus dominantes
que estão circulando. E as vacinas são feitas com esses vírus. E cada ano muda. Tem, por exemplo, tem um ano que está circulando 40% de um, o outro ano tem 20% de outro, enfim. E aí a vacina é modificada a cada ano. Então, isso mostra que o Brasil tem uma capacidade de sequenciamento, porque você dá o perfil do vírus com o sequenciamento genômico. De fato, o diagnóstico genômico no Brasil ainda está muito falho. E ele precisa, por exemplo, a gente tem uma ideia muito aproximada da circulação da Delta. Não temos uma ideia precisa. Talvez o único estado onde realmente esteja mais avançado isso é o Rio de Janeiro. Mais uma vez, por conta do centro que montaram na UFRJ e por causa do centro que montaram na Fiocruz do Rio de Janeiro. Aqui, porque é caro isso, e precisa de equipamento, e precisa de primers, e precisa de muita coisa, e precisa realmente ser reforçado o diagnóstico genômico para ver quais são os vírus circulantes. Então, a gente tem que acompanhar de perto essa subida da Delta, por exemplo. Não podemos ficar com números aproximados, porque temos que adaptar as políticas públicas de saúde à realidade viral circulante. E você tem razão. Mas, assim, isso já se faz com a gripe. Então, para a gripe tem toda uma estrutura que deságua na produção de vacina e na distribuição de vacina, como Tereza falou. O Brasil tem uma capacidade de vacinar mais de 10 milhões de pessoas por dia. Isso é inimaginável em outro país, países desenvolvidos. Por exemplo, na Europa agora, teve as férias, não sei se você sabe, mas o europeu, as férias são sagradas, né? Em agosto fica tudo vazio. Então teve um problema, as pessoas foram tirar férias, os vacinadores, os vacinantes, as pessoas candidatas à vacina. Então parou o mês de agosto a vacina. Vai retomar agora. Parou assim, parou quase 40%. Isso não acontece no Brasil. A pessoa acorda de madrugada para ir se vacinar. A grande tristeza é que a gente não teve dose em grande quantidade. O governo não respondeu a tempo às encomendas. Como a Tereza disse, o Brasil ainda é, porque estão destruindo ele, um país importante. E vai ser, e vai continuar, porque o Brasil sobrevive a isso. E o PNI, por exemplo, tem 40 anos de existência e é uma coisa que funciona melhor do que a NASA. Se você quiser uma analogia assim, bem forte. Porque eu estava lá por conta de uma pesquisa clínica, e assisti, por acaso, uma vacinação de rubéola do PNI. Era um mutirão, eram dezenas de pessoas monitorando. Isso que Tereza falou, barco na Amazônia, uma carreta que virou na estrada na Bahia e outra era mandada imediatamente. Enfim, eu sei que em um dia se vacinou todas as moças, as meninas, de 13 anos de idade. Isso foi feito durante 5 anos para evitar a rubéola congênita, porque a vacinação da rubéola tinha tido uma falha na idade infantil e foi feito esse reforço. E o Brasil acabou com a rubéola congênita e agora entrou de novo, de maneira forte, no calendário infantil. Podia só reforçar isso que Lula colocou, que a gente comentou aqui. O PNI não é uma política recente, ela foi construída ao longo do tempo. O plano de erradicação no território nacional da poliomielite foi extremamente bem sucedido. Eu e Lula somos de uma geração que convivemos com colegas nossos com sequelas graves da paralisia infantil, e hoje a geração de vocês não vê isso. E não vê isso porque o Programa Nacional de Imunização do Brasil investiu pesado em campanhas bianuais, numa campanha de mídia intensa. Todo mundo conhece o Zé Gotinha. E isso, infelizmente, nessa pandemia, isso não foi feito. A gente não vê uma campanha intensa da mídia, das pessoas, olha, se vacinem. Mas veja que é tão enraizada na nossa cultura que mesmo sem essa propaganda, as pessoas estão indo se vacinar. Está sendo muito interessante a resposta da juventude, da meninada de 14, 15 anos, que estão fazendo filas imensas. Eles estão loucos para voltar às aulas, precisam do convívio social, porque é uma questão que essa pandemia trouxe como realidade, que é o sofrimento psíquico das pessoas. Quem disser que não está sofrendo na pandemia, a gente vai ficar muito surpreso. Não só pela perda que as pessoas estão vivendo, eu acho que dificilmente um cidadão brasileiro não tem um conhecido, um amigo que tenha passado pela dor de perder um familiar. Quase 600 mil famílias perderam algum ente querido. O Brasil vive um fenômeno de ter uma coorte de órfãos da pandemia que nenhum outro país tem,
que este é um problema grave, o Brasil assistiu uma mudança da sua pirâmide populacional pelo contingente de mortalidade, gente. Teve populações que decresceu pelo quantitativo imenso de pessoas que morreram da Covid. Mas esta memória e o Sistema Único de Saúde, porque o PNI é uma política pública por dentro do Sistema Único de Saúde, e que está sendo desfinanciado, porque o SUS nunca teve o financiamento que a gente sonhou. Eu e Lula fomos da época que no banco da universidade, nós fomos contemporâneos da Universidade Federal de Pernambuco, a gente fazia parte do movimento da reforma sanitária, discutia a criação do Sistema Único de Saúde, e que foi implantado na Constituição Cidadã de 1988, mas ele nunca teve o financiamento que a gente desejava. Só que, desde o golpe de 2016, ele vem assistindo um desfinanciamento, com a emenda do teto do gasto, com cortes sucessivos de recursos, com desmonte da política de atenção básica. Então, mas apesar disto tudo, este sistema é tão vital, ele é tão enraizado na cultura das pessoas, que ele salvou milhares de vidas. Tá? Se a gente teve 600 mil mortos, mas se não tivesse o SUS, a gente estaria falando do dobro de pessoas que perderam entes queridos nesse país. Né? Então, eu acho que é importante a gente reforçar aqui algumas questões que já foram colocadas. Primeiro, a importância das instituições públicas, como o Lula colocou, quem faz o sequenciamento genético são as instituições públicas, as universidades, a Fiocruz, os laboratórios públicos, porque são voltados para políticas públicas. O objetivo não é gerar lucro, é gerar bem-estar para o seu cidadão. Então, essa é uma questão que a gente tem que lembrar sempre. Não a privatização das universidades, não a privatização das instituições públicas, porque foram elas que deram respostas e que evitaram e evitam todos os dias adoecimento e morte. Então, é importante a gente sentir um profundo orgulho do Sistema Único de Saúde, um profundo orgulho desse PNI, que, como disse Lula, não foi criado ontem, não era partidarizado, nunca foi. Nós tivemos outros governos de cunho bem neoliberal e que continuavam valorizando o PNI. Do ponto de vista da economia, ter uma visão neoliberalizante, privatizante, mas nunca desvalorizou e menosprezou sua população, como está sendo feito agora. É importante lembrar que o PNI está sem coordenador, viu? É o corpo técnico que está levando o PNI. O corpo técnico há vários meses, né, Lula? Há vários meses. Eu acho que era a Franciele, a ex-coordenadora. Ela pediu demissão há meses e está sem coordenador. E olhando para toda essa dificuldade que vocês relataram com relação ao PNI, como é que a gente pode pensar que o Brasil é capaz de colocar em prática no calendário de vacinação contra a Covid essa dose de reforço? Apesar de todas as dificuldades, a vacinação está avançando. A partir do momento que o Brasil adquiriu vacina, a partir do momento que a produção da Coronavac, da AstraZeneca, tiveram a regularidade, a gente tem conseguido avançar na vacina. Então, a tendência é que essas doses de reforço elas passem a compor o calendário vacinal. Como a gente colocou aqui, o exemplo da vacina da gripe, que os estudos mostraram que ela tem que ter um reforço a cada ano. Os estudos vão dizer a gente qual é o período adequado para coronavírus. Tudo indica que talvez seja de um ano também, ou um pouco menos de um ano. Porque, veja, a incidência da doença também vai ditar isso, tá certo? A gente está no momento onde o vírus circula amplamente ainda, tá? Então, por que a gente diz que tem que se vacinar e usar máscara, tem que não aglomerar, evitar ao máximo? Porque a gente tem muito vírus circulando. A política pública sendo bem sucedida, a política de vacinação, as pessoas mantendo a máscara, quando a circulação do vírus diminuir, provavelmente a dose de reforço vai poder ser ampliada no período do tempo, porque a gente tem menos quantidade de vírus circulando no meio ambiente. Mas a capacidade de absorver essa questão, o PNI tem total, e tem mostrado isso. E Lula, a tendência é que essa dose de reforço não fique restrita aos idosos e pessoas com baixa imunidade, né? A tendência, e isso está tem países que já estão vacinando a população geral. Israel está dando a terceira dose a toda a população, porque Israel foi um país que vacinou muito e muito precocemente, com a Pfizer, exclusivamente com a Pfizer, que também cai a imunidade. Todo mundo fala da Coronavac, mas a Coronavac foi uma vacina de grande serventia e continua sendo.
Existe um estudo já de vida real, como se diz, de 10 milhões de habitantes no Chile. O Chile zerou as mortes com a Coronavac. O Chile é outro país também que já está dando uma vacinação quase generalizada. Começa com 50 anos a vacinação e depois já tem previsões para 40, para 30, porque eles também vacinaram precocemente. Então, à medida que o tempo for passando e a imunidade for caindo, tem gente que se vacinou há um mês, então esse não precisa ter de dose de reforço agora. Então não precisa, mas quem se vacinou em março, aí depois os de abril, primeiro as idades, né, e as pessoas com comorbidades. Mas eu acho que rapidamente vai ter que vacinar outras populações de maneira progressiva. E a segunda dose, não esquecer dessa segunda dose, que é essa que vai fazer o cinturão imunológico para que o vírus não circule tanto, como Tereza disse, o vírus está circulando porque existe uma população suscetível e enorme no Brasil. É um país muito populoso e tem um percentual enorme, parcialmente ou não imunizado ainda. Mas como fazer, Tereza, com que essas pessoas que nem estão indo tomar a segunda dose se conscientizem sobre a importância da terceira dose? Na verdade, né, é da dose de reforço. Veja, antes disso, eu queria reforçar uma questão que Lula colocou, que é o papel da Coronavac. A Coronavac é uma vacina importantíssima. Se a gente pegar aqui o exemplo de Pernambuco, do Recife, por exemplo, no primeiro momento da pandemia, muitos profissionais de saúde adoeceram, muitos foram a óbito, né? Profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, todos envolvidos com atenção direta, houve uma alta incidência de infecção, de agravamento e de óbito. Os profissionais de saúde aqui foram vacinados com a Coronavac. A onda enorme que a gente teve em maio, que foi assustadora, que lotou as UTIs do Brasil inteiro, que a rede nacional entrou toda em colapso, a gente não assistiu isso. Então, as pessoas estão usando melhor os equipamentos de proteção individual? Sim, mas a vacina protegeu. Né? Então, a vacina Coronavac, ela é um recurso estratégico, importantíssimo, e que a gente tem que valorizar muito. Essa é a primeira questão. A segunda questão da segunda dose, o próprio sistema de saúde, a partir das unidades básicas, tem um histórico de busca ativa. É isso que a gente tem que reavivar. Né? A gente tinha o que a gente chama busca ativa. Ora, o paciente ele faltou, a gente vai buscá-lo. Olha, por que você faltou? No dia estava com problema, não pôde se deslocar, sofreu um acidente doméstico, quebrou o pé, não está podendo se deslocar para o posto. Por que é que esta pessoa não compareceu? Então, retomar esta busca de buscar, por exemplo, aqui no Recife, que tem um Conecta, que tem tudo isso informatizado, a partir daí, buscar essas pessoas por contato telefônico, mandando mensagem, compareça, facilitar o acesso das pessoas, porque houve uma ampliação de postos, né? Quando eu tomei a vacina, no começo, por ser profissional de saúde, etc. e tal, existiam poucos unidades aplicando a vacina. Hoje a cidade está coberta, tem muitas opções. Então, facilitar esse acesso. Porque, primeiramente, a pessoa tem que completar o seu esquema vacinal para, depois de um período, tomar a dose de reforço. Como Lula colocou, não tem sentido eu aplicar uma dose de reforço em quem tomou a segunda dose da AstraZeneca há 30 dias. Tem sentido eu pegar as pessoas idosas que, no início do ano, foram as primeiras que tomaram vacina. Provavelmente, depois de saúde, serão grupos elegíveis pelo risco a que eles se expõem, né? Estão em contato diário com o paciente, com secreções, estão entubando os pacientes, manejando as auxiliares de enfermagem, pegando acesso venoso, etc. e tal. Então, esses profissionais provavelmente serão reelegíveis mais rapidamente do que outras populações menos vulneráveis. Primeiramente, é garantir a segunda dose e depois de um período que está sendo adotado, né, do começo do ano para cá, ou seja, de 8 meses, essas pessoas virem a ser elegíveis para as doses de reforço. Eu queria acrescentar, acho que o diagnóstico que a Tereza fez é perfeito. As pessoas que não estão indo para a segunda dose não são negacionistas, não. O Brasil não tem uma taxa de negacionismo mínima. Teve uma pesquisa feita por telefone que mostrou que era de 3%, muito abaixo dos 50% dos Estados Unidos, muito abaixo dos 30% da França, como eu já citei. As pessoas estão tendo dificuldade de acesso, porque tudo ficou mais difícil para a população pobre. Um transporte, hoje, as pessoas não estão podendo ir para uma consulta,
não estão podendo ir para nada. A pessoa pega 2, 3 ônibus, é uma fortuna. E aí o sistema de vacinação tem que, o PNI, e com sua capilaridade estadual e municipal, tem que chegar nessas populações. No idoso que não tem mobilidade, que não pode sair de casa, na pessoa que não sabe manusear bem o instrumento Conecta. Então, os agentes de saúde estão ajudando essa população, e eu acho que a gente vai avançar na segunda dose por isso, por causa do PNI, e por causa dessas pessoas que saem 6 horas da manhã para a casa das pessoas para cuidarem delas, dos idosos, da pessoa acamada que não pôde ir para um posto, que não soube fazer o Conecta, enfim. Mas a gente vai chegar lá, não é recusa da vacina. O diagnóstico é esse, é um diagnóstico muito mais social do que de negacionismo ou outras coisas desse gênero. Mas eu acho que isso está avançando, é uma discussão, eu sei, porque conheço gente do comitê estadual, tem gente muito boa, e eles estão discutindo isso, de facilitar o acesso, de ir até essas pessoas, porque tem essa possibilidade. Então, tem um Brasil que funciona, e funciona apesar de tentarem fazer que ele não funcione. Lula e Tereza, a gente vai se encaminhando para o fim dessa nossa conversa. Mas antes, minha última pergunta para vocês é a seguinte. Eu acho que nesse contexto de discussão sobre dose de reforço, em um momento, né, em que a gente tem mais idosos ficando doentes e até morrendo, idosos que completaram a imunização contra a Covid com as 2 doses da vacina. Inclusive, a gente tem casos conhecidos como do ator Tarcísio Meira. Então, eu sinto que nesse contexto, o discurso negacionista tem encontrado munição para questionar a vacina. Então, antes de a gente terminar, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o papel fundamental e a importância da vacinação para vencer esse período de pandemia. Você citou um exemplo, tem exemplos que tiveram grande repercussão na mídia. Eu acho que, por exemplo, teve o Paulo Gustavo, né, o ator, que morreu porque não foi vacinado a tempo. E eu acho que o exemplo de Tarcísio Meira, que assustou muita gente, o próprio filho dele respondeu numa entrevista. Disse que ele já estava muito doente. Ele tinha problema pulmonar, ele tinha problema renal, ele tinha problema cardíaco. E Glória Menezes, a esposa dele, sobreviveu com a mesma idade dele, com a vacina, já em níveis baixos, porque eles provavelmente não devem ter produzido já muitos anticorpos, mas tem a memória e complicou, porque a pessoa pega Covid, mesmo um Covid leve, numa pessoa que já está muito, muito abatida, com a saúde muito debilitada, é um empurrão, vamos dizer, para o agravamento. E aí começam o chamado efeito cascata da saúde da pessoa. Mas, assim, a vacina e as outras medidas, a gente nunca deve esquecer. A Tereza lembrou bem aqui, eu falei pouco disso. Aglomeração, máscara, tudo isso tem que ser repetido. A exaustão. Eu me lembro eu estudei no anfiteatro de anatomia que eu estudei, alguém escreveu uma coisa assim, anatomia, porque a anatomia é pura memória, né? Assim, é muito descritivo. Aí dizia, a anatomia é aprender 20 vezes e esquecer 19. Então, é assim, a gente tem que dizer 100 vezes tudo isso e ninguém vai esquecer. E pode esquecer até 99 vezes, mas fica a lembrança de todas essas medidas. Eu acho que da anatomia eu já esqueci as 20 vezes, disse Lula. Eu já esqueci também. Mas, veja, eu queria colocar uma questão importante. Veja, a gente fala de vacina e vacinação. A vacina que eu tomo, ela me confere um grau de proteção, mas nenhuma vacina protege 100%. Então, a vacinação é um movimento coletivo. Eu preciso ter uma massa grande de pessoas vacinadas para ter uma proteção maior, para cortar ao máximo a transmissão da disseminação do vírus. E isso acontece quando o vírus começa a encontrar tanta gente imunizada que ele não consegue se propagar. Eu me vacinando, eu estou me protegendo, mas eu estou protegendo a população como um todo. Por isso que é importante a vacinação de um contingente populacional importante. E saber que nenhuma vacina,
a Pfizer, a Janssen, a AstraZeneca, a Coronavac, ou a das outras doenças que a gente todos nós já tomamos várias vacinas, nenhuma delas protege 100%, mas ela confere, do ponto de vista coletivo, um altíssimo poder de proteção. Então, eu acho que a fala do filho de Tarcísio Meira foi extremamente elucidativa. Ele era uma pessoa com várias comorbidades, mas protegeu Glória Menezes. Agora, alguma pessoa sem comorbidade pode sim pegar a Covid grave e ir a óbito, porque nenhuma vacina protege 100%. Mas sem eu tomá-la, eu estou totalmente desprotegido, certo? Então, é uma atitude individual e coletiva. Cada pessoa que se vacina, ela se vacina por si, mas pelo seu familiar, pelo seu ente querido, pelo seu amigo, pelo seu colega de trabalho com quem você tem que conviver, pelos seus alunos, pelos seus colegas professores. Então, é uma atitude também coletiva. Por isso que tem que ser uma política pública. Então, o que a gente ressalta aqui é vacinem-se. É muito importante. É importante lembrar que antes da vacinação, estimava-se uma proteção de 50%, já seria uma grande coisa. E todas as vacinas apresentaram taxas de proteção muito superiores a 50%. Não é 100%, como Tereza disse, mas protege muito. E se todo mundo se vacinar, pronto, a gente vai acabar com isso. E isso é um processo longo, porque tem as variantes, tem isso. E não adianta vacinar só um país, tem que vacinar o mundo inteiro. Isso vai levar um tempo. Tereza e Lula, muito obrigada pela participação de vocês aqui no Conexão UFPE. Até uma próxima. Nós é que agradecemos, foi um prazer estar aqui com vocês todos. Eu agradeço, adorei estar com vocês. Esse foi o Conexão UFPE, uma produção da Assessoria de Comunicação da Universidade. Eu sou Ariana Pacheco e esse programa foi produzido por Antony Santana e Yuri Costa e contou com áudios de CNN Brasil e TV Cultura. Para falar com o Conexão, acesse twitter.com/Conexão UFPE e facebook.com/Conexão UFPE. Deixa lá a sua sugestão ou comentário. Siga a gente também no Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, na Amazon Music e no Mixcloud para conferir todos os nossos episódios da temporada 2021. E antes de me despedir, um aviso: nas próximas 2 semanas não teremos programa inédito, mas você pode rever na Rádio Universitária FM e na Rádio Universitária Paulo Freire AM os programas que a gente fez sobre o conflito de gerações e também sobre as mudanças climáticas. Então, se ficar com saudade da gente, é só sintonizar na sexta-feira, à 13h, na 99.9 ou na 820. Eu vou ficando por aqui, mas a gente volta a se encontrar no dia 23 em mais um Conexão UFPE inédito. Até lá!